É que isso aqui é uma paixão, para quem não vive isso aqui, a gente não consegue explicar e as pessoas não conseguem entender. O aconchego que a Terra traz, que a velocidade na Terra traz, para todos que participam no evento não tem igual. Olá, meu nome é Matoso, como me conhecem nas pistas, Alessandro Matoso, e hoje na função de direção de prova, né? Francis Henrique Trenepol, organizador, promotor, piloto da TCC, do TCC Race Festival. Bom, minha primeira vez no autódromo foi 26 de fevereiro de 1984, foi minha primeira experiência com a velocidade na terra. Eu lembro que quando eu entrei no autódromo, eu vi o Fusca da Kolbach, na época pilotado pelo João Carlos Boaventura, e a Brasília da Bonplac, com o Roberto Graneman, o Toro. E os dois carros fazendo a curva de lado, levantando a poeira, aquilo me arrepiou, e naquela hora eu falei para minha mãe que quando eu crescesse eu queria correr de Fusca na terra. Fomos um dos precursores do que existiu lá em Mafra, da Chevy Light, trazendo de novo o autódromo que estava abandonado. E a gente começou ali a organizar, a participar, montamos carro de corrida e veio o participar do mundo. Eu fui convidado pelo agora falecido Assírio, numa dos eventos que ele teve em Mafra, a fazer parte do corpo de comissários da Federação Catarinense de Automobilismo. E, coincidentemente, a minha estreia como comissário, a minha primeira prova como comissário foi aqui, no Automóvel Clube de São Bento. Primeira vez que eu participei como comissário, né? O sonho de correr com o Fusca nunca morreu. Então, em 2009, eu tive uma viagem para São Paulo a trabalho e coincidiu que naquele final de semana ia ter etapa do Campeonato Paulista em Interlagos. Aí eu fui lá para assistir. E eu fiquei bobo quando eu vi uma categoria saindo do box que basicamente eram os carros antigos, né? Fusca, Brasília, Fiat 147, Passat, aí eu fiquei louco, daí eu descobri a Classic. Aí eu voltei para Santa Catarina, tive uma reunião lá na federação, na época era o presidente Jairo, apresentei a ideia de fazer uma categoria de clássicos na terra, ele topou na hora, isso foi lá por meados de 2009, e em maio de 2010 a gente iniciou a história da TCC, que nesse ano 2025 já está na 16ª temporada. Olha, foram algumas, mas a que fica mais latente e ainda a gente não consegue tirar da mente foi a perda, um acidente grave que ocasionou a perda de um piloto lá na cidade de Joaçaba, né, do Marcelo Cancelli. Eu acho que é uma situação pela qual nenhum piloto e muito menos um diretor de prova mereça ou queira passar, né? Os egos e a razão dos pilotos, muitas vezes todos têm, né? Quem recebe um toque de um e acaba sendo prejudicado, ele sempre vai achar que ele tinha razão, enfim, em situações vice-versa. Então o que a gente sempre busca no PSDP, né? Isso geralmente vem no PSDP, é tentar fazer com que os pilotos entendam. Não é uma situação fácil, porque ninguém quer levar 10 segundos na pista, ninguém quer ser penalizado, ninguém quer ser desclassificado muitas vezes. E esse entendimento do piloto, porque ele sempre vai ter razão. O povo tem que aprender que discutir razão não leva a lugar nenhum. Primeiro que é difícil acordar porque a gente não dorme, né? Começa por aí. É uma noite, são várias noites muito sofridas na véspera da corrida, porque é muita ansiedade. É uma expectativa muito grande, mas é uma sensação de felicidade absoluta. Eu sempre digo que fim de semana de corrida a gente entra numa bolha. O nosso mundo é o autódromo, é a corrida, a gente não quer saber e não importa o que acontece fora, política, futebol, qualquer outro assunto, não interessa. É 24 horas focado nisso aqui, vivendo isso aqui. E por incrível que pareça, passa muito rápido. A gente inicia na sexta-feira, geralmente depois do almoço ali, início da tarde, o final de semana de autódromo, e quando vê já é domingo, 5 horas da tarde e está na hora de ir embora. É que isso aqui é uma paixão, para quem não vive isso aqui, a gente não consegue explicar e as pessoas não conseguem entender.
o tamanho dessa paixão. Mas eu vou dizer que isso aqui é o que deixa a gente vivo. Tem muita coisa que acontece nas semanas antes da corrida, a começar pelas autorizações, né, alvarás, todo o preparo da pista. Tem uma série de coisas que envolvem aí documentação, parte administrativa, obviamente a parte financeira também. Então, quando o público chega ao autódromo, já está tudo prontinho, a pista está pronta, o que tinha que ser feito de parte de limpeza, infraestrutura, já está tudo no lugar. A gente marca a data, vai chegando o dia, é a previsão do tempo. É uma coisa que já nos tira a paz pelo menos uns 15 dias antes, porque nós precisamos ter tudo pronto, mas não sabemos se o clima vai estar. A piloto perguntando de reserva de box, a piloto perguntando disso, daquilo, muitas coisas, muitas vezes o piloto já sabe tudo o que vai acontecer. Piloto pedindo cronograma, mas nós não temos nem a data confirmada ainda por relação à questão climática. A parte de análise de regulamento do que aconteceu na prova anterior, sempre surge fatos novos, então a gente fica... O que aparece no final de semana que o público vê é a ponta do iceberg, né? A montanha para baixo é bem maior muitas vezes. Vamos começar lá em 2020, a pandemia ali deu uma atrapalhada, a gente vê... Falo tanto pelo CCA quanto pela TCC, que a gente acompanha e também faz a direção de prova dos eventos da TCC, que a gente tem conseguido, mesmo que com muita luta, mesmo que com muita dificuldade, subir degraus na excelência desses eventos, né? E isso para a gente que tá nos bastidores, uma satisfação e uma alegria muito grande, né? Meus filhos, a minha filha hoje tá entrando nesse mundo também, e o que a gente quer é que essa juventude de hoje em dia sinta amor pela velocidade na terra e que isso cresça e continue. A peculiaridade que tem a velocidade na terra, todo o evento, toda a estrutura de box, as equipes, o aconchego que a terra traz, que a velocidade na terra traz para todos que participam no evento não tem igual. Então a gente se sente até satisfeito pelo que tem feito, tem conseguido ajudar a trazer e sempre com a esperança de que isso não se acabe, e que a gente continue conseguindo trazer e que outras pessoas venham também somar para que isso continue a expandir, né? Que tenhamos cada vez melhor. Eu vou resumir essa pergunta numa única palavra, eu acho que é uma missão. E essa missão cabe a quem organiza, aos clubes, ao pessoal da FAUESC, porque isso aqui é 110% amor, não envolve a parte financeira ou qualquer outro tipo de interesse. Tem que ter muita paixão para estar aqui, se dedicar a fazer isso acontecer. E isso que o Matoso falou, acho que é importantíssimo, porque aqui tem uma essência de família, que em muitos outros campeonatos a gente não encontra. Tanto é que os pilotos que saem daqui da terra, de Santa Catarina, ou outros campeonatos de terra e vão disputar campeonatos nacionais, eles sempre frisam que o que eles mais sentem falta é dessa parte de boxe, de família, esse clima de acampamento, é quase um piquenique com uma corrida, então isso faz toda a diferença. Valeu, meu bem. Vai ter que passar no cinema logo.